Secretário, Ministro dos Ministros, Presidente da Câmara. Dizia-se há pouco aqui que estas questões são abordadas e são debatidas no PICO há uma década. E eu, em parte disso, e agora digo põe na voz, não foi há uma década. São pelo menos há 34 anos, desde a criação em dezembro de 1980 do Serviço Regional de Saúde. E levámos uma década e meia, até meados da década 90 do século XX, quando se decidiu, e aí sim houve um grande consenso, em torno de se construir o Hospital do Pico. Fosse onde fosse, até no Corrago. E a culpa disso não ter sido feito e não ter sido encontrado logo, em meados da década de 90 do século XX, a solução que se pretendia para a saúde do Pico, é daquele senhor, está naquela fotografia, ali atrás do Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo. E se nessa altura, perante o consenso que havia e que continua a existir, pese embora não haja eventualmente unanimidade relativamente às necessidades da saúde no Pico, se isso não foi feito, não se poderia, em circunstância alguma, perder a oportunidade de construir uma nova estrutura de saúde no Pico e dar ao Pico o mínimo de condições para aqueles cuidados diferenciados que o Sr. Secretário referiu, e muito bem. Eu digo que aquilo que o Sr. Secretário aqui trouxe, aquilo que ele transmitiu como sendo a sua perspectiva, é a perspectiva que, pelo menos, desde 1995-96, quando se começou a preparar a Comissão Coordenadora dos Centros de Saúde do Pico, a primeira tentativa de unir e de implementar uma gestão centralizada, racionalizando recursos e potenciando os serviços de saúde no Pico por essa via, que veio a ser implementada e empossada em finais de 97, foi a partir daí e com esses pressupostos. Em 2002 são aprovados os estatutos da Unidade de Saúde do Pico. Aliás, o Pico é a primeira ilha a aproveitar a dinâmica da Unidade de Saúde de ilha que estava prevista na revisão do Serviço Regional de Saúde, promovida pelo professor Álvaro Menezes em 97, 98, e que nenhuma outra ilha quis, algumas delas ainda até hoje, aproveitar e dinamizar. E o Pico, as pessoas do Pico, os seus profissionais de saúde, sempre defenderam essa centralização, essa gestão integrada e essa racionalização dos recursos da saúde do Pico, visando precisamente a diferenciação e dar aos picarotos a qualidade de saúde e os serviços de saúde que eles sempre reivindicaram e que eles sempre mereceram e continuam a merecer. Mas, infelizmente, ainda hoje, com o retrocesso que tivemos designadamente nas consultas de especialidade e em mais umas outras coisas que, independentemente das razões técnicas que sustentaram essas decisões, e, por exemplo, a não renovação do contrato do pediatra, levam a que as pessoas hoje voltem a pensar que voltamos ao tempo dos hospitais da misericórdia. E o que as pessoas não querem é que, apesar do Centro de Saúde Novo em São Roque, do Centro de Saúde Novo na Madalena, continuemos no tempo dos hospitais da misericórdia. E, portanto, é chegada a altura de uma vez por todas, os hospitais da misericórdia serem esquecidos, independentemente de um centro de saúde novo nas Lajes ou da modificação do antigo Hospital da Misericórdia num centro de saúde com outras condições nas Lajes, mas que a Unidade de Saúde do Pico, composta por 3 estruturas de saúde, tenha essas valências e dê essas respostas. Independentemente do sítio, seja na freguesia, seja até mesmo o espaço físico dentro de uma unidade de saúde específica, onde se colocou a máquina de lavar ou onde se colocou a esfregona para limpar o chão da unidade dessa estrutura de saúde. Independentemente disso, os picarotos não podem deixar de reivindicar aquilo a que têm direito, e aquilo a que se exige neste momento e aquilo a que eles têm direito é, na minha perspectiva, e como disse, vem desde essa altura e dessa reflexão que tem sido feita, aquilo que o Sr. Secretário aqui trouxe. E quando se projeta, em 2003, ou quando se decide em 2003 avançar para o Centro de Saúde da Madalena, não era na perspectiva do Centro de Saúde da Madalena avançar ou levar ao fecho ou ao encerramento das outras unidades de saúde. Aliás, foi tendo uma perspectiva de complementaridade. Desde logo, há um exemplo, que é flagrante, a fisioterapeuta de Alguns referia-se há pouco à questão da fisioterapia. Mas, por exemplo, seria impossível centralizar a fisioterapia no Centro de Saúde da Madalena com 2 quartinhos que somam menos de 40 metros quadrados. Portanto, não foi nessa perspectiva que se projetou o Centro de Saúde da Madalena. Foi numa perspectiva de potenciar e de dinamizar de uma forma integrada a saúde na ilha do Pico. E isso, eventualmente, não foi feito até hoje, o Secretário disse bem, muito por culpa, ou em parte por culpa dos picarotos, mas muito também por culpa do poder político que não decidiu e não quis decidir em determinadas alturas. Aliás, o Secretário digo, se calhar não começou da forma errada. Pode é que aquilo que passou para a lei é que não foi a forma certa. Mas, por exemplo, na proposta, na primeira versão do Estatuto da Unidade de Saúde do Pico, a especialidade médica que lá estava prevista era um internista. Digo-lhe, era um internista. Mas então a Secretária Regional da Saúde, doutora Fernanda Mendes, pessoa que eu muito prezo,
pôs os pés à parede, que não queria de maneira nenhuma internista. E o que se conseguiu vingar foi um pediatra. Porque o que se queria, e a perspectiva sempre foi essa. E, aliás, a questão da maternidade no Pico nunca foi uma posição intransigente do Pico. Aliás, ao Sr. Secretário-Geral da Saúde, Francisco Coelho, na altura, e ao Sr. Presidente do Governo, Carlos César, na altura, foram dadas duas hipóteses. E as duas eram: para nascer como se nasce no Faial, podemos nascer da mesma forma no Pico, ou então permitam às mães do Pico, às futuras mães do Pico, que possam optar e possam ir nascer para a Ponta Delgada ou para a Terceira. Ai não, isso é impensável, então faz-se uma maternidade no Pico. Essa foi a opção. Das duas hipóteses que foram dadas na altura a quem tinha responsabilidade para decidir. Aliás, depois, mais tarde, esse processo vai evoluir no sentido que já na altura, quem propôs e quem... Passaram-se mais de 10 anos, portanto estou à vontade para hoje cometer essas inconfidências que se calhar no passado mais recuado não me seria permitido fazer. Mas, Sr. Secretário, terminar para dizer isso. O que me preocupa a mim, neste momento, não são as pessoas que têm uma dor de barriga, que eventualmente de 20 minutos a meia hora para chegar a um centro de saúde vão levar 30 ou 40 minutos. O que me preocupa a mim são as pessoas, como ainda recentemente aconteceu com um familiar meu, que 10 minutos depois estava no centro de saúde, mas por não ter essas condições, teve um AVC e está numa situação irreversível, porque só no dia a seguir é que foi para a horta, e aquela janela de oportunidade dos tais 60 minutos que o Sr. Secretário se referia se perdeu completamente. E não foi os 5 minutos que levou de chegar de casa ao centro de saúde que evitaram que esse problema acontecesse e que essa sequela para o resto da vida ficasse ali marcada. Foi para o Faial, voltou para o Centro de Saúde da Madalena, para a fisioterapia, para o Centro de Saúde de São Roque, com essas voltas todas, com custos que isso implica quando se poderia ter resolvido, com essas condições que o Sr. Secretário defende e que os picarotos não podem deixar de defender e reivindicar, porque mais importante do que o que é que fica no Centro de Saúde de São Roque, o que é que fica no Centro de Saúde da Madalena, o que é que fica no Centro de Saúde das Lajes, é o que o Sr. Secretário traz à saúde do Pico, traz à unidade de saúde do Pico. É isso que a mim me importa e aplaudo aquilo que aqui trouxe e que isso seja implementado rapidamente, porque esse consenso existe. Pode não existir unanimidade, mas não tenho dúvida nenhuma que esse consenso existe, e os picarotos, no dia em que isso acontecer, no dia em que essa realidade se começar a sentir, todos agradecerão e registarão essa diferenciação de qualidade que desde há muito já devia estar cá implementada. Muito obrigado. Eu sei que uma questão tem a ver com a questão do pediatra. Foi aqui levantada que a unidade de saúde do Pico, profissional de saúde, foi a única que tinha esta questão da pediatria prevista, mais a unidade de saúde tem esta questão do pediatra. Independentemente da validade da questão, todos sabemos que era uma pessoa com diferenciação, tinha uma capacidade de trabalho também no continente onde está neste momento, tem a ver, nós temos que perceber e resolver, como dizia há pouco, algumas das questões de fundo sobre esta matéria. Como disse bem, havia a expectativa, ou quando havia a expectativa da diferenciação hospitalar, começou-se pela questão do internista, porque era por aí, e como referiu, que devia ter havido a diferença. A questão do pediatra, na minha perspectiva, e foi por isso que foi mal procurado, embora se tivesse tentado encontrar uma solução diferente para a questão, não está cá por em causa, também não vou estar a mais considerações sobre isso, mas estava mal enquadrada naquilo que era a perspectiva do pediatra e das unidades de saúde, porque, como disse há pouco, quem tem que seguir as crianças saudáveis são os médicos de medicina geral e familiar, são os médicos de saúde que têm a competência, que têm a especialidade para seguir as crianças saudáveis. Os pediatras colocam-se naquilo que é a necessidade e o seguimento das crianças doentes. Dos relatos que têm sido feitos também sobre esta matéria, e tendo em conta que não havia esta diferenciação e este necessário enquadramento hospitalar, como disse há pouco, eu tenho algum receio como médico de especialistas isolados. Os especialistas normalmente, ou os médicos, reúnem-se em grupos, gostam de trabalhar em grupos. Existem os médicos de medicina geral e familiar, organizados os cuidados de saúde primário, que funcionam em grupo e fazem as suas reuniões clínicas, debatem casos, fazem formação de interno. Existem os médicos hospitalares, que se reúnem dentro de um hospital e dentro do próprio hospital se reúnem dentro de serviços e que fazem as suas necessários enquadramentos. Dificilmente há esta situação dos médicos isolados.
Duas propostas foram feitas de uma forma muito concreta, ou seja, haver um enquadramento nesta perspectiva de trabalho a nível do Hospital da Horta e dá consultas 3 vezes por semana no PIC, mas pelo menos que faça também um enquadramento e que faça um seguimento daquilo que são os doentes a nível do Hospital da Horta. Isso não foi possível encontrar. Depois havia uma diferenciação também dentro da saúde pública que não foi possível encontrar. Obviamente é pena que não se tivesse conseguido encontrar aqui um enquadramento diferente para o profissional em causa, mas infelizmente temos algumas situações em que não é possível, ou seja, e também não podemos nós aceitar qualquer, dizer isto de uma forma não parecer taxativa, mas nós não podemos aceitar contratos de trabalho muito diferentes daquilo que são os contratos de trabalho habituais no Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigada.